Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa quinta semana da disciplina de Sistemas Operacionais. Nesta semana iremos ver a segunda parte do Sistema Operacional Linux. Nesta aula iremos conhecer alguns comandos básicos do Linux, manipular diretórios do Linux, manipular alguns arquivos via terminal e via navegador de arquivos. Iremos aprender como instalar e remover programas, que no caso são pacotes no Linux, e conhecer um pouco sobre configuração de rede no Ubuntu. Para usar o sistema, nós temos duas opções. Nós temos o terminal e nós temos a interface gráfica. Bom, sobre a interface gráfica, eu posso dizer para vocês que ela é relativamente fácil e intuitiva. Existem até alguns casos que algumas ferramentas são mais acessíveis que as mesmas do Windows. No Linux, existe um sistema de segurança muito robusto que cria automaticamente dois usuários. O superusuário, que é o usuário root, e o usuário limitado, mas com direitos administrativos, que é o seu usuário na instalação. Para você fazer qualquer alteração no sistema, você precisa ser elevado. Você precisa da elevação do usuário. O usuário limitado, ele é padrão, e quando você vai instalar, quando você vai fazer alguma modificação no sistema operacional, ele solicita a elevação de usuário e pede a senha do seu usuário que tem os direitos administrativos, ou a senha do superusuário, que é o usuário root. Aí no caso, na nossa chargezinha, nós temos alguém pedindo um sanduíche, a pessoa respondeu que não, né, faça você mesmo, e ele usou o comando sudo faz um sanduíche para mim, ele, ok. Então, quando a gente vai fazer algum comando, a gente tem que colocar o sudo antes do comando pretendido, e aí nós temos a elevação do usuário. No meu caso, aqui nós estamos com o usuário Luciane no computador Ubuntu, e aí eu uso o comando sudo su, então sudo superusuário, sudo superusuário faça, sudo su, pergunta qual é o password para o Luciane. Por questões de segurança, não são exibidos caracteres que são digitados, nem é mostrado nem qualquer tipo de asterisco ou caractere na tela. Então aí você já entra como usuário root. Para sair desse usuário, você digita o comando exit, e aí você sai novamente para o usuário padrão. Na prática, nós temos aqui os aplicativos. Abrimos o terminal, vejam aí que nós entramos como usuário padrão, sudo su, a senha, e aí nós estamos agora como usuário root. O usuário root, ele tem poderes de executar qualquer comando sem a necessidade de você estar colocando o sudo antes dos comandos. Não recomendo estar utilizando isso o tempo todo. Então é melhor você, toda vez que for executar um comando, digita o sudo antes e coloca o comando. Bom, todos esses comandos são feitos no terminal, que facilita bastante o uso das ferramentas no Ubuntu. E observe que para digitar uma função, primeiro deve-se escrever o comando e depois o complemento. Então o comando ele vem seguido de várias funções. Você digita o comando e depois o complemento do comando. No caso aqui do nosso primeiro comando, nós temos aí uma consulta rápida para tirar dúvidas. O primeiro deles é o man de manual. É usado para mostrar o manual de outros comandos. No caso aí nós temos o comando apt, e eu quero saber o manual do apt. Então, no meu terminal eu digito man e digito o comando apt. Ele vai me mostrar o manual do apt. Ele mostra que eu tenho, estou na linha 1, apercione H para ajuda ou Q para sair, certo? Estou usando a barra de rolagem do mouse e consigo visualizar todo o manual. Então aqui eu digito Q e aí volto ao terminal. O comando help, ele mostra informações dos parâmetros que completam o comando. No caso eu tenho aí o dpkg, que é para instalar pacotes, --help, ele vai mostrar quais são as opções dos comandos. Então um exemplo aqui, foi digitado dpkg, espaço, --help, ele mostrou todos os parâmetros existentes
possíveis para o comando dpkg. No nosso exemplo prático, dpkg --help, ele mostra o terminal, ele passou muito, passou muitas linhas, então você consegue visualizar essa linha laranja e aí você consegue trazer uma barra de rolagem dinâmica, então ela não fica aparecendo sempre, é só você trazer o mouse para a parte laranja e aí ele já aparece, então você consegue navegar por todas as linhas do terminal, ao contrário do nosso amigo DOS no Windows, que você não tinha essa possibilidade, você tinha que usar a barra de rolagem que ficava lá. O info também oferece informações de sistema, no caso o info apt ele vai mostrar o mesmo manual do comando, então o info seria o mesmo humano. Para adicionar e remover o usuário, nós temos duas opções de adicionar e remover usuários. Nós podemos usar o terminal ou nós podemos utilizar a parte gráfica. Bom, para usar o terminal, nós temos o comando useradd e o nome do usuário que você quer. Então, useradd -tech vai adicionar o usuário etec. Lembrando a vocês que para fazer esse comando, nós temos que estar com um super usuário. Então, no nosso exemplo aqui, useradd etec, ele diz que a permissão foi negada, não foi possível travar o diretório de passwords dos usuários. Com o diretório sudo e useradd, então ele já passa e já cria o usuário, ok? Já usando a interface gráfica é um pouco diferente, você acessa as configurações do sistema. Nas configurações do sistema nós temos contas de usuário, e só aí você vai desbloquear. Então, o mesmo sudo que você usa no terminal, você vai fazer aqui através do mouse. Ele vai pedir a senha do seu usuário e vai adicionar um usuário. No nosso caso, vamos lá em configurações, contas de usuário, vamos desbloquear. Então eu consigo adicionar usuários e consigo remover usuários. Após você digitar o nome do usuário, é necessário você instituir uma senha, então você tem que configurar a senha. O comando passwd, que é um acrônimo de password, e o nome do usuário permite que você crie o usuário e insira a nova senha para esse usuário. Para remover o usuário, basta digitar o comando userdel -tech e aí o usuário deixa de existir na distribuição, no sistema operacional. Para manipular diretórios, nós temos duas opções. Então, para criar uma pasta dentro do Ubuntu, é semelhante ao Windows, através do botão direito. Você clica com o botão direito, vai aparecer um menuzinho de contexto, então nova pasta, novo documento, e pode consultar as propriedades daquela pasta, daquele documento. Para removê-la, é só selecionar e apertar o botão delete. Para criar um diretório no terminal, você digita os comandos mkdir e o nome do diretório, e para remover, rmdir. A navegação pelas pastas fica por conta do comando cd e do comando ls. ls para listar todo o conteúdo e o cd para navegar. Então aqui no nosso terminal eu vou dar uma limpada na tela, então o comando clear, ele clear a tela. Então em nosso terminal, através do comando useradd tech, vou adicionar, não pode. O Linux tem a facilidade de você tocar a setinha para cima e ele retornar o último comando, sudo user-etec. Com o sudo eu já tinha colocado a minha senha anteriormente, ele já criou o usuário. Passwd etec, não pode. Sudo passwd etec, nova senha, a senha atualizada. Userdel etec, não vai deixar.
sudo userdel etec, o usuário foi removido. O ls vai listar todo o conteúdo da minha pasta. Então está aí o conteúdo do diretório /home, cd imagens. Lembrem que o Linux ele é caso sensitivo, então ele difere em maiúsculas e minúsculas. Agora eu estou dentro do diretório imagens, cd dois pontos, ele vai voltar a um diretório, está no diretório home. Uma facilidade do Linux é você colocar a primeira letra, digita um tab e ele já faz o complemento para você. No caso aí, como é um nome composto, ele já coloca a barra, contra barra, depois do primeiro nome composto. E agora eu estou dentro da minha área de trabalho. Para criar uma pasta, comando mkdir, pasta. Então nossa pasta já apareceu na área de trabalho. rmd pasta vai remover a pasta, e no nosso navegador de arquivos, na área de trabalho, botão direito, nova pasta, e ele já aparece lá para a gente conferir. Lembrando a vocês que através do navegador eu só tenho acesso às minhas pastas do meu diretório home. Se eu quiser mexer em alguma pasta do computador que eu não tenho essa permissão como usuário comum, eu vou ter problemas. Então eu não consigo, por exemplo, renomear ou criar uma nova pasta dentro das pastas do sistema. Eu preciso ter um navegador em modo root. E isso eu só posso através do meu terminal. Então aqui segue a dica: com o tab pressionado você tem um autocomplemento da pasta, o nome da pasta, e o comando pwd, que é onde você vai, que é o que vai permitir a você saber qual diretório que você está no momento. Ao contrário do password, pwd não é para password, é para mostrar qual a pasta completa. No caso, atualmente nós estamos dentro da pasta home, Luciane, em área de trabalho. Para navegar por pastas também é muito fácil na parte de gráfico. Então, pelo seu navegador de arquivos, você tem a pasta de endereços completa em cima. Então, você tem uma hierarquia seguida e você tem um navegador na lateral. É como um Explorer do Windows. Bom, como falei para vocês, o ls de listar todos os documentos. Lembrando a vocês que nomes em cor azul são diretórios, os nomes em cor verde são arquivos executáveis e os nomes de cor branca são arquivos de texto e outros tipos. Esses arquivos executáveis iremos ver mais na frente, quando estivermos vendo a parte de instalação de pacotes. O comando clear é o comando de limpeza de tela, como a gente já viu. Então, algumas vezes, após digitar inúmeros comandos ou centenas de palavras, a gente limpa a tela. No DOS seria o CLS, e aqui nós usamos o clear. Então, um exemplo aí do LS, como a gente já fez, e o clear para limpar a tela volta a ser em branco. Lembrando a vocês que a gente não perde o histórico do terminal, ele apenas limpa a tela, mas não perde o histórico. Temos o comando clear. O que ele faz? Ele apenas pega a quantidade de linhas e sobe. Então você tem a impressão que a tela foi limpa. Então nós temos todo o nosso histórico de comandos aqui para cima. Para copiar arquivos e diretórios, então nós temos o comando cp. Então o cp etec SCO para fazer uma cópia exata do arquivo etec com o nome SCO. No outro exemplo, cp /etc/x11/shorg.conf para /etc/x11/shorg.conf.bkp, que seria um caso de uma cópia de segurança exata do arquivo shorg.conf, que é o nosso arquivo de configuração da parte gráfica. A nossa parte gráfica é gerenciada pelo X11.
no nosso caso, da nossa distribuição Ubuntu. O MV, ele vai mover, então ele move arquivos e diretórios, e também é usado para renomear arquivos. MV texto1 para texto2 para renomear o arquivo texto1 para texto2 no mesmo local. E já para manipular os arquivos nós temos o Pico. O Pico nada mais é do que um editor de textos em modo terminal. Então existem vários, existe o Nano, existe o VI, existe o Pico. Então para criar um arquivo, você digita o comando Pico seguido do nome do arquivo. Um teste que podemos fazer dentro da nossa área de trabalho, iremos criar o Pico ETEC. Aqui embaixo nós temos um manual do Pico, então teste de arquivo. Para gravar, Ctrl O, ele pergunta qual é o nome do arquivo ETEC. Nós já temos aqui o ETEC aparecendo. Para sair, Ctrl X. Vamos listar o conteúdo da nossa área de trabalho novamente. Então nós temos o ETEC. Para copiar o ETEC para outro, nós usamos o CP e também aparece o segundo arquivo. Para mover ou na realidade para renomear, nós temos o MV ETEC antigo. O nosso arquivo já mudou completamente. Para forçar encerramento de processo, então no Windows nós temos os famosos Ctrl Alt Delete. No caso do Linux nós temos aí o comando kill, que algumas vezes, independente do sistema, um determinado aplicativo pode travar. E o comando kill, ele força aquele aplicativo a fechar. No caso, o que a gente faz é matar o aplicativo, matar o processo do aplicativo. Então a sintaxe do kill é kill mais o nome ou a ID do aplicativo. Qual é essa ID do aplicativo? É o PID, Process ID. Para saber qual é o processo que está rodando, nós temos o comando PS. Então nós temos o Firefox está travando. Para matar todos os processos ligados ao Firefox, usamos o comando kill all. Cuidado com esse comando, você pode estar matando um processo que é inerente ao funcionamento do sistema operacional. Então, cuidado ao utilizar esse comando. Para administrar pacotes e programas, nós temos aí o apt-get. O apt-get é usado para instalação e remoção de aplicativos e atualização das listas de software. Algumas opções, nós temos o apt-get update, o apt-get upgrade, o apt-get install e o nome do pacote, é o nome do programa, o apt-get remove para remover o programa, o add apt repository, PPA e o endereço do meu repositório, que é um novo canal de software, e para remover o -- remove depois de add apt repository. Então, apt-get e o install MSN. No exemplo acima, eu estou sendo solicitado a instalação do aplicativo das mensagens instantâneas. Lembrando que com o comando apt-get tem que fazer como superusuário, que vai exigir a senha do administrador. Além da senha, o apt vai perguntar se você deseja realizar a alteração no sistema e irá esperar um S ou um yes, dependendo da linguagem do programa, e N para não. Bom, aqui o exemplo que nós acabamos de utilizar, o apt-get install AMSN, e para remover aquele pacote, nós temos a opção do apt remove AMSN. Outra maneira, através do comando dpkg, para fazer a descompressão de um pacote, se o pacote for .deb. Então, no caso, você baixa um arquivo .deb, um pacote de instalação .deb, e usa o parâmetro "-i" para instalar. Aqui no diretório Downloads, eu fiz um download de alguns programas, no caso aqui o imposto de renda e a receita. Você tem a opção de abrir com a central de programas do Ubuntu, com a parte gráfica. No caso, meu pacote
ele não pode ser instalado, infelizmente, porque é preciso estar o Java 6 instalado. Mas ele fala todas as opções do pacote e pergunta se você quer instalar ou não a partir desse campo. No caso, eu consigo ver quais os pacotes já estão instalados, todas as categorias. E aí nós temos o terminal, o editor de textos, o Xterm, que é um terminal emulador de X-Window, o Time e Date, mapa de caracteres, enfim, todos os pacotes instalados. Consigo visualizar e consigo remover através da parte gráfica. Lembrando a vocês que através de configurações, programas e atualizações, nós temos a central de programas do Ubuntu. Nós vamos fazer pela linha de comando a instalação do Master PDF. Vamos voltar no diretório, vamos entrar no diretório de downloads, vamos fazer uma listagem. Então, nós temos o Master PDF, dpkg, menu install, Master Tab. Ele vai fazer a leitura do meu pacote, vai desempacotar e vai mostrar para vocês todo o progresso, todo o processo que ele está fazendo agora. Então, o nosso programa foi instalado. Vamos lá nos programas. Digito Master e nós temos aí o nosso editor de PDF que acabamos de instalar. Aqui a barra de cima, também o Ubuntu, como falei para vocês, é a nossa barra de título, todas as ferramentas do programa em si. Então acabamos de instalar um pacote.deb, que você baixa da internet através do nosso terminal. Pode ser feito via gráfico através do botão direito. Então, através da minha central de programas, eu consigo trabalhar a remoção ou adicionar alguns pacotes que estão ausentes no sistema operacional Linux. E para descompactar arquivos, nós utilizamos o programa tar ou programa gzip. Então, nós temos o bzip2 ou o gzip2. Os formatos de compactação são vários, os mais comuns é o tar.gz e o .tar.bz2. Para descompactar via linha de comando, nós temos alguns parâmetros que devem ser adicionados. J ou "-z", ele vai definir qual é o programa que vai utilizar. Se for o Z é o gzip, se for o J, bzip2. O X, informando que ele deve extrair o conteúdo. O V é o modo verbose, ou seja, ele vai mostrar o andamento do processo. E o F, que vai forçar a regravação dos dados no discos de todos aqueles que já foram extraídos antes. Então, no caso aqui, nós temos um tar zxvf instalador, usando gzip, e o tar jxvf instalador, se for o caso de um bzip2. A configuração da rede Ubuntu. Bom, a minha rede Ubuntu, ela pode ser trabalhada de duas formas, ou parte gráfica ou parte terminal. Lembrando a vocês que o Ubuntu é um sistema preparado para se manter conectado. O Ubuntu já vem com o Firefox, com o aplicativo de e-mail, com o Facebook, com o aplicativo de redes sociais, enfim. Então, esses e muitos outros comunicadores são suportados pelo Ubuntu sem a utilização de programas de terceiros. Então, basta configurar a rede no seu computador. Primeiramente, você entra na configuração do sistema, abre a parte de rede. Na parte de rede, você tem acesso da rede Config, clique em opções. E, terceiramente, você tem a configuração completa da sua rede aqui. No Ubuntu, ele já vai buscar a configuração automática, que é aquela configuração baseada em DHCP. Ele busca a conexão e tenta fazer a comunicação de todos os aplicativos que utilizam a internet com a mesma.
No caso do terminal, nós usamos o comando ifconfig para consultar os dados da minha rede. Então, a minha rede é chamada de ETH0, é a primeira placa de rede. Local é o endereço de loopback, que é aquele que volta sempre para a máquina, que é o 127.0.0.1. E aqui nós temos o endereço 92.168.115.128, que é o endereço da minha máquina na minha rede local. Com alguns parâmetros a mais, eu consigo configurar via terminal esse número. Aos que preferirem, poderão utilizar a central, a rede. No caso aqui é config, vamos em opções. Se você tiver alguma configuração a mais de proxy de rede, também é configurável através daqui. Nós temos aqui a configuração de IPv4, como eu disse, ele já vem como automático, mas pode ser colocado como manual, e aí você coloca todos os endereços manuais da rede. A opção do Linux é que você já pode clonar o endereço MAC de algum dispositivo, ele pode assumir o endereço MAC de outro dispositivo a fim de fazer a autenticação dentro de alguns roteadores que são com o endereço MAC. Alguns outros comandos. Nós temos o df, que vai exibir o espaço em disco do sistema usado por todas as partições, e o du, que vai exibir o tamanho dos arquivos e o diretório. Temos também aí o free, que mostra a quantidade de memória disponível e ocupada no sistema. Vou limpar aqui a tela. df, que vai mostrar as partições. Então nós temos a SDA1, que seria o meu HD. Comando free, que vai mostrar tudo que eu tenho de memória sendo utilizado. Comando du. Comando du, que vai mostrar a quantidade da memória das pastas e dos arquivos que estão sendo utilizados. E o comando name. O name mostra qual o sistema operacional. O name-a mostra toda a arquitetura completa, então toda a descrição completa do meu sistema operacional. O name-r vai mostrar a minha versão do meu kernel. E o ps-aux, que vai exibir todos os processos. O ps-aux vai auxiliar você a utilizar também o comando kill para finalizar os processos com o pid. ps-aux. Então nós temos a listagem dos processos que estão rodando. Então aqui, maximizar para ser melhor visualizado. Nós temos o usuário que instanciou o processo, qual é o comando, qual é o processo que está usando, qual é o PID, o Process ID daquele comando. Então nós temos vários processos do próprio sistema operacional e nós temos alguns que são colocados pelo usuário. O comando kill você utiliza junto com esse Process ID. Então kill menos processo ou kill all e o nome do processo com tudo que está sendo utilizado pelaquele processo. Bom pessoal, essa semana nós temos um material extra com várias informações sobre o Ubuntu. Apesar de estarmos na versão 14, desde a versão 12 nós temos essa plataforma, essa arquitetura do sistema operacional Ubuntu diferenciada através do menuzinho lateral, mas os comandos são os mesmos, a localização dos aplicativos também. Estudem por esse material, estudem pelo nosso livro, texto. Façam todos os exercícios. Até a próxima semana. Paz e bem a todos vocês.